Olá, meus amigos, mais uma vez, mais uma semana, mais uma quarta-feira. E assim estamos indo nessas noites sucessivas das nossas vidas, onde podemos estar juntos graças a Deus e à tecnologia que nos é oferecida. Já estamos vendo aqui os nossos amigos, Carlinhos, Rogério, Tânia, Terezinha, Ivete, são muitos amigos, Laura, todos aqui partilhando conosco desse encontro, que é mesmo um motivo de alegria para todos nós, é motivo de felicidade para os nossos corações, e assim nós podemos de alguma sorte fazer o melhor, né? Viver o melhor, fazer o melhor para a nossa própria vida, para o nosso próprio existir. Então vamos agradecendo a Deus que, em primeiro lugar, esta oportunidade, quando aqui nos encontramos, e os amigos espirituais que nos amparam, que nos assistem e que, em nome de Jesus, fazem essa caridade para conosco. A caridade da ajuda, da fraternidade, da orientação, da palavra amiga que chega a todos nós. Então, 1000 corações, 1000 sinais de positivo, marcando presença, Anete, Jane, Cláudia, Célia, Ana Clara. Agradecemos muito, amigos. É a noite nossa de quarta-feira. Habitualmente, estaríamos no centro. Habitualmente, lá no Irmanduce, no Parque Aeroporto, em Taubaté. Uma casa pequena, mas de um grande coração. E ali estaríamos fazendo o evangelho, o passe, como fazemos todas as quartas-feiras há mais de 40 anos. E estamos aqui juntos, a equipe de passistas, de companheiros de trabalho das quartas-feiras, participando juntos. Nós acreditamos que a espiritualidade amiga aproveita os nossos encontros. Aproveita, Ângela, chegou. Aproveita esses nossos encontros para poder produzir o melhor, em benefício de todas as criaturas, em benefício de todos aqueles que necessitam conosco de um partilhar dessas vivências que temos a grata satisfação de poder realizar. Então, meus amigos, hoje temos o livro Boa Nova, é o livro Pão Nosso hoje. Hoje é o Pão Nosso, Boa Nova é amanhã. O livro Pão Nosso, a lição de número 50, com o título Preserva a Ti Próprio. E esta lição de Emmanuel, trazida por Emmanuel através da psicografia de Chico Xavier, ela vai nos fazer lembrar da necessidade que temos de cuidar de nós mesmos. Por isso que Jesus diz, ama ao próximo como a ti mesmo. Então há que ter uma responsabilidade, um cuidado, cada um de nós, há que ter com a própria vida. Vamos ainda aos nossos boa noite, Rosana, Sandra, Regina, sejam todos bem-vindos, vamos juntos seguindo, graças a Deus, amparados pela misericórdia divina, aprendendo um pouco mais e enfrentando momentos difíceis juntos fica sempre mais fácil. Essa lição de hoje, que tem este título, Preserva a Ti Próprio, ela é encabeçada pelo versículo número 11 do capítulo 8 do Evangelho de João, onde Jesus diz esta frase, vai e não peques mais. Como gostamos de fazer a frase apenas solta para nós fica um pouco difícil o entendimento. Então nós gostamos de ir ao ponto do acontecimento narrado na Bíblia. Vamos ver o que é que estava acontecendo para entender para quem e qual a razão de Jesus ter dito isto. O fato acontece numa manhã, quando Jesus entra em Jerusalém, e nesta manhã ele estava ensinando no templo, e narra a Bíblia que todo o povo ia ter com ele para ouvir a sua boa nova. Vamos dizer uma boa noite especial à nossa companheira Flávia, ao Tiago, que estão aqui conosco. Obrigada pelo abraço, Flávia, para você também. E
Nessa conversa de Jesus, nos ensinos de Jesus, quando ele está orientando as pessoas, chegam a ele algumas pessoas instigadas pelos fariseus do templo, porque ele estava falando no templo. É interessante também entendermos como funcionava o templo em Jerusalém, porque quando falamos templo, nós pensamos numa única edificação, como uma igreja que nós estamos habituados. E o templo não é bem assim. O templo de Jerusalém, à época do Cristo, era quase como uma cidadela. A parte mesmo onde ficava a Arca da Aliança era um reduto separado, onde haviam o tribunal dos doutores da lei, era outra parte dentro do templo, onde moravam os sacerdotes, era outra parte dentro do templo. Na parte interna, onde animais eram sacrificados, onde eles ficavam retidos, onde haviam soldados, essa parte do templo, essa guarda do templo, era toda uma parte que nem o público não tinha acesso fácil. Eram alguns que tinham, mas havia um átrio muito grande, uma parte anterior, onde o povo ficava. E neste átrio, haviam 2 locais onde eram comercializados os animais que seriam sacrificados, era também um depósito de lenha para as fogueiras do sacrifício, enfim, havia esse comércio do templo ali. Por isso que Jesus, há uma passagem onde ele fala que a casa do Pai não era uma casa de comércio, porque havia muita exploração. Mas nesta varanda onde acontecia tudo isso, qualquer pessoa poderia ensinar, poderia falar sobre um ensino da lei. Então, os profetas ou professores de época, líderes religiosos de época, pessoas inspiradas, ali elas ficavam em exposição diante de um grupo de pessoas ouvi-las, e ali elas podiam então passar os seus ensinamentos. Jesus não era tratado de forma diferente. Ali naquele templo, ele simplesmente falava neste espaço. Não era lá dentro, a não ser quando diante dos sacerdotes ele se apresentou. Mas quando ele falava ao povo e diz ele estava no templo e ali ele ensinava, o local de ensino era esse. Pequenos grupos em átrio que existia, o átrio central do templo. Para nós termos uma ideia, então são grupos, haviam fariseus, haviam levitas, haviam galileus como Jesus, eles estavam todos ali, e os gentios, que era o povo que vinha fazer comércio em Jerusalém e ia até o templo. Então ali era uma mistura de povos, de entendimentos que se realizavam. Mais uma boa noite, Márcia, Eliane, Terezinha, Silvia, Bete, Júlio César, são todos aqui, Dilza, Mário, todos partilhando, Eliana, e nós ficamos extremamente felizes de estarmos juntos. Eu estou quase me sentindo no templo, com tantos amigos juntos, como se nós estivéssemos mesmo naquele átrio. Imagine se nós pudéssemos, nesse instante, estar ouvindo Jesus nos seus ensinos no templo. Mas, como não podemos isso, podemos rememorar este local, essa maneira de ensino que era da época do Cristo. Assim, Jesus está ensinando e diz o relato bíblico, todo o povo ia ter com ele, o que significava dizer que muitas pessoas estavam interessadas no seu ensino. Isso, de cara, ia causar melindres, inveja, dificuldade, porque outros estavam ali para ensinar e talvez não tivesse um público tão grande. Talvez não tivesse tantas pessoas interessadas assim. E é lógico que eles também queriam testar muito o jeito de entender a vida e cumprir a lei, que levavam tão a rigor, de Jesus. A eles, assim, eles chegam até Jesus, que nesse momento está ensinando, chegam levando aquela que na passagem bíblica
é tida como uma mulher adúltera, uma mulher pega em adultério. Essa passagem nós vamos só narrar como uma história. E isso está relatado mesmo nesse Evangelho de João, no capítulo 8, onde estamos. Os versículos 10 e 11 e 12 estarão todos vinculados a este momento. É apresentada aquela mulher e dizem que ela foi pega em adultério e a lei mandava a lapidação, ou seja, matar a pedradas. E as pessoas pegaram suas pedrinhas, todos prontos a fazer justiça, a cumprir a lei, julgando aquela mulher e já condenando-a. E é interessante, porque eu gosto de pensar sobre isso, essa mulher pecou e não pecou sozinha. Onde estavam os que pecaram com ela? Por que só a mulher estava sendo então lapidada? Tudo isso faz parte de uma cultura, de um costume e de uma lei vigente. Assim, nós vemos as pessoas prontas para a lapidação, para apedrejar aquela mulher até a morte, sim. E eles perguntam a Jesus, né? E ele continua como se não fosse com ele a conversa, que a mulher foi pega em adultério, era preciso cumprir a lei. Então Jesus diz simplesmente àquelas pessoas, olhando-as, ele diz: quem não tiver pecados, que atire a primeira pedra. Foi a única fala de Jesus. E eu imagino o tom, o olhar, o magnetismo dessa voz, que fez calar todas aquelas criaturas, mas fez ao mesmo tempo as consciências despertarem. O peso dessa fala de Jesus. Vamos lá, Márcia, Jaques, Lena, Marina, Cidinha, que sejam todos bem-vindos. Eu disse, hoje nós estamos no templo, junto de Jesus, para aprender um pouquinho. E ali, então, as pessoas começam a jogar suas pedrinhas no chão e vão saindo de fininho. E narra a Bíblia, que é outro fato interessante, de que os mais velhos saíram primeiro. Porque, claro, entre os mais velhos e os mais jovens, quem teria mais pecados? Aquele que viveu mais tempo cometendo um punhado de imprudência na vida. E por conta disso, saíram e deixaram aquela mulher. No final, Jesus olha e só sobrou ele e a mulher, porque o grupo que a trouxe foi embora. E ele pergunta, então, nesse versículo 10, a mulher conhecida como mulher adúltera, ele diz assim: onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Porque eles trouxeram para uma condenação fatal. Onde estão? Pergunta Jesus a ela. Ninguém te condenou? E ela responde a ele: ninguém, Senhor. Da parte dos homens, ela não teve qualquer acusação. Todos se recolheram aos seus níveis de pecados. Vamos lá, uma boa noite carinhoso da Juliane. Obrigada por esses momentos. Nós que agradecemos, Juliane, porque isso aqui faz um bem danado para todos nós. E ali Jesus então diz a ela: então vai e não tornes a pecar. Se ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vá e não tornes a pecar. Ele nem falou eu não te condeno. Ele simplesmente diz que os outros a condenavam e que da parte dele, ele aconselhava que ela fosse e buscasse outros caminhos na vida. Veja como é maravilhoso Jesus ao dizer isso. A condenação ficava por conta daqueles homens. Eu não. Eu te entendo. Eu compreendo os seus deslizes, as suas falhas, mas quero que você entenda, elas não são boas para você. Portanto, vá e não peques mais. Pecar significa errar o alvo, errar o foco. Então dizer para ela, olha, retifica o teu olhar, a tua trajetória, não erre mais o caminho, não erre mais o alvo, não erre mais o foco. Assim, nós vemos então esta frase que encabeça essa lição, preserva a ti mesmo.
Mas nós queríamos ainda, que este é o versículo 11 do capítulo 8, nós queríamos ainda nos reportarmos ao versículo 12. Mas vamos a uma boa noite, aqui é a Gilda, a Daniela, a Crista, que está aqui conosco, que é sempre uma alegria. Falou-lhe Jesus outra vez: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Por que nós fizemos questão de trazer este versículo, que é a sequência do que abre a nossa página de estudos hoje? Porque quando Jesus diz, eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em treva, e treva é sinônimo da ignorância, do desconhecimento. Então ele classificava a atitude daquela mulher como da criatura que ignorava o que era mais importante na vida. Que ele dizia, eu sou a luz, eu vou clarear a sua ignorância, eu vou iluminar a sua consciência. E assim você vai conseguir enxergar um novo caminho na sua trajetória de vida. E ele dizia, quem me segue, porque ele dava como opção, se você quer me seguir, venha. Se você não quiser, continue no seu caminho. Ele nunca obrigou ninguém a estar com ele. Mas ele dizia, olha, aquele que me segue não andará em trevas, não será mais portador da ignorância, porque ele veio trazer o conhecimento. E ele veio trazer a boa nova do reino de Deus, o reino dos céus. Essa era a grande tarefa dele. E então ele estava ali clareando consciências para que as pessoas então pudessem aproveitar ao máximo a existência terrena. E ele disse, mas quem me segue, quem seguir as orientações que eu trago, quem seguir os conselhos que eu estou dando, terá luz. E é interessante, a reflexão bíblica diz, mas terá a luz da vida, não na vida. E ele dizia, eu sou a luz do mundo, quem me segue, os seus ensinos serão a luz da nossa vida, no nosso caminhar, quer encarnados, quer desencarnados. A partir do momento em que conhecemos os seus ensinos, nós temos a luz que nos guia no passo a passo do nosso existir. Esse era o convite e esse é o preserva a ti próprio. Então, preservarmos-nos de todos os males que estão nos cercando, de todos os nossos enganos e ignorância, que são as trevas do nosso conhecimento, nos colocarmos em situação de preservação e de não aceitação de todo esse negativismo, está por conta do conhecimento que ele nos trouxe e que vai iluminar toda a nossa vida. Bom, esta era a passagem. Quando nós vamos ali, aquele questionamento onde Jesus diz, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Porque todo mundo foi chamado a atenção. Isso nos fez lembrar uma história muito interessante, uma historinha dessas nossas historinhas de internet, que podemos fazer muito bom proveito. A internet tem muita coisa boa, tem lá algumas coisinhas que não valem a pena, mas tem muita coisa boa que chega até nós. E numa dessas historiazinhas, conta-se que um homem foi fazer uma acusação. Ele era um padeiro e foi a um tribunal acusar o vendedor de queijo de que ele estava fazendo falcatrua no peso do queijo. Ele dizia, eu estou comprando queijo de 1 quilo, no entanto, quando eu peso o queijo tem 800 gramas. Então eu quero acusar, ele está roubando, ele está me lesando. E o juiz daquele tribunal chamou então o vendedor de queijos e chamou para que ele pudesse fazer um esclarecimento sobre o fato dele estar colocando
como 1 quilo e tendo 800 gramas. E aqui vamos fazer um parênteses. Há muito tempo nós sempre ouvimos dizer que muitas das nossas embalagens de supermercado não têm exatamente o peso que está registrado na embalagem. Era essa a história. Mas agora, ultimamente, nós estamos vendo a embalagem não constando mais 1 quilo. Por exemplo, a 800 gramas disto. Parece que há uma obrigatoriedade em ser honestos naquilo que se está oferecendo ao outro. E então, este homem, o vendedor de queijos, chegou ao juiz e o juiz perguntou a ele a razão desse comportamento indevido. E ele disse: senhor juiz, eu não tenho balança. Como é que eu me baseio para fazer o quilo do queijo, para saber que meu queijo tem 1 quilo? Eu vou à padaria, compro 2 pães de meio quilo cada um, coloco num prato da balança e no outro eu coloco o queijo. Então, quando o queijo iguala com o pão, eu sei que ele tem 1 quilo. E o juiz disse assim: interessante, então eu vou mandar buscar o pão. Ali mesmo, diante de todo mundo, mandou buscar aquele pão, os 2 pães de 500 gramas, para fazer 1 quilo, pegou de uma balança e fez o experimento do homem. E verificou, sim, os pães eram de 500 gramas, 2 pães, 1 quilo, e o queijo daquele vendedor tinha o mesmo peso. Nisto, vamos então saber de quem é a padaria, porque se o queijo nós estamos sabendo que não tem 1 quilo, mas pesando junto com os 2 pães que teriam 1 quilo, também está dando que é igual, quando foram ver, a padaria era daquele reclamante, daquele que estava denunciando ao juiz o homem que vendia queijos. Então o juiz concluiu que o fraudador era o que estava acusando o vendedor de queijos. Por que nos lembramos dessa história? Pela moral que ela tem. Porque nós somos um pouco assim, né? E muitas vezes acusamos os outros dos nossos próprios vícios. Espelhos. Acusamos os outros dos nossos vícios, dos nossos enganos, das nossas dificuldades. E a questão é: não julgue para não ser julgado. Então, quando Jesus colocou ali onde estão os teus julgadores, porque ele fez com que eles observassem que daquilo que eles acusavam aquela mulher, eles conheciam bem. Porque quem não conhece não vai acusar. Se ele não tem experiência, se ele desconhece totalmente aquele fato, como ele vai acusar? Não vai. O queijeiro nunca acusou o vendedor de pães, o padeiro, porque ele achava verdadeiramente que o homem era honesto e que o pão tinha 1 quilo. No entanto, o padeiro, que estava habituado a surrupiar um tanto da massa e ganhar um lucro indevido, percebeu e acusou o outro de estar fazendo errado. É assim, nós costumamos acusar os outros, ou ver nos outros os nossos próprios vícios, os nossos próprios enganos. Então, é preciso prestarmos atenção, e é por isto que Jesus diz: ama o próximo como a ti mesmo. É preciso cuidar de nós mesmos em primeiro lugar, de melhoria em nós mesmos, para podermos olhar o outro quando no momento de engano, como aquela mulher com o olhar de Jesus. Vai, não peques mais. Não se engane mais. Descubra um caminho melhor para você. Assim, meus amigos, voltemos então agora à página propriamente dita de Emmanuel, o comentário feito por Emmanuel a respeito desta fala de Jesus: vá e não peques mais. Diz ele: a semente valiosa que nos ajuda pode perder-se. Qualquer semente, se não for devidamente plantada, cuidada,
se não for bem tratada, ela pode se perder, não vir a produzir nada, apodrecer, estragar. Então não é pelo fato de ser semente com potencial de produção que a produção se fará presente se não houver da parte de alguém um trabalho para que isso aconteça. A árvore tenra que nos protege permanece exposta à destruição. Então, se não houver uma proteção, não houver um cuidado, ela pode ser destruída pelos vendavais, pelos bichos, pelas ervas daninhas. Ela é jovem, ela é uma árvore tenra. Ela pode ser também mal trabalhada. A fonte que não amparas poderá secar-se. Aquele olho d'água que traz um regato, filete de água, formando um regato e posteriormente um rio que chegará no mar, poderá com toda certeza secar-se. Se aquele olho d'água não tiver o nosso cuidado, não tiver proteção, não tiver o nosso olhar, não tiver o nosso trabalho, haverá de secar-se com toda certeza. A água que não distribuis forma pântanos. Água parada torna-se pestilenta, cria vírus, bactérias, animais, micróbios, tudo que é ruim. Quando poderia, se fosse servindo ao outro, ela estaria límpida, ela estaria pronta para ser usada. Continua ele, e ele está fazendo um comparativo com tudo que nós então vamos entendendo de potencial da criação divina, deste potencial que é também semelhante ao nosso, mas que nós não estamos sabendo então aproveitar. Não estamos aqui colhendo devidamente aquele fruto que poderíamos colher. Então, meus amigos, continua ele, o fruto não aproveitado apodrece. Claro, se ficar muito tempo lá na fruteira, se ficar jogado de lado, ele vai se perder, ele vai se estragar. E nós não teremos o melhor proveito dele. A terra boa que não defendes é asfixiada pela erva inútil. Se não cuidarmos de um terreno, se não olharmos para ele com carinho, com atenção, esse terreno poderá se estragar verdadeiramente. Esse terreno tende a ser coberto pelo mato, pela erva daninha. A enxada que não utilizas cria ferrugem. Claro, a enxada parada num canto, relegada, sem o seu contributo, sem o seu trabalho, ela com certeza vai sim, ela vai se estragar, ela vai se perder. As flores que não cultivas nem sempre se repetem. Dá uma florada, mas nós não cuidamos mais, não tivemos atenção e carinho com ela, não tivemos os cuidados que ela necessita, poderá não florescer mais, poderá não mais alegrar os nossos olhos. O amigo que não conservas foge do teu caminho. A amizade é como essa flor, precisa ser regada, precisa ser cuidada. Nós precisamos desse zelo, vez ou outra, são os nossos coraçõezinhos, são os nossos positivos, são os nossos desenhinhos, mas são aqueles toques para dizer, olha, eu estou aqui, me lembrei de você, tá bem? Então, por conta disso, é que nós precisamos ter essa atenção. A amizade precisa disso para não se perder, né? não se esgotar. A medicação que não respeitas na dosagem e na oportunidade que lhe dizem respeito, não te beneficia o campo orgânico. Temos a medicação, mas não nos aplicamos em usá-la adequadamente. Por conta disso, ela não trará o benefício que deveria trazer. Com tudo isso, o que é que Emmanuel está dizendo e que tem respeito a isso, vai e não peques mais. Na verdade, ele está falando dos nossos enganos. O pecare, como dissemos, é errar o alvo, é nos enganarmos.
E nos enganamos com relação a tantas coisas que Deus oferece em nossas vidas. E por conta disso, essas coisas não cumprem o seu papel no nosso existir. E nós precisaríamos zelar, cuidar, ter atenção para que cada uma delas pudesse contribuir conosco naquilo que necessitamos. A vida, a terra é um ser de cuidado, a vida é um ser de cuidado. Então tudo isso que chega a nós exige de nós sim o cuidado, a participação e o conhecimento, porque é este conhecimento que nos faz ter as atitudes melhores, as atitudes mais adequadas. E Emmanuel vai fazendo essa lista de coisas que temos recebido na vida e por último ele diz, assim também é a graça divina. Ou seja, as bênçãos de Deus estão disponibilizadas para nós. Mas o que é que nós estamos fazendo com essas bênçãos? O que é que nós estamos, como é que nós estamos cuidando disso que nos chega? Se não guardas o favor do alto, respeitando-o em ti mesmo, então ele vai começar com um punhado de se, condicionais. Então, para que as graças de Deus tenham o efeito desejado, existem determinadas condições. A primeira, respeitar essas graças em nós mesmos. A graça da vida, a graça do corpo físico, a graça da saúde, a graça do trabalho, a graça da família, a graça dos amigos. Tudo isto. Se não respeitamos isto que está sendo concedido a nós, em confiança, se não respeitamos, se não usamos os conhecimentos elevados que recebemos para benefício da própria felicidade, olha que frase linda! Existem benefícios disponibilizados por Deus para todos, porque todos somos filhos de Deus. Mas estes benefícios nós precisamos usar para a nossa própria felicidade. A questão é, o que é felicidade para nós? Enquanto estivermos colocando a nossa felicidade única e exclusivamente nas coisas materiais, nós não estamos aproveitando bem as bênçãos de Deus. Estas coisas materiais que chegam até nós são bênçãos de Deus e por isso precisamos cuidar. Mas existem outras que estão conosco que vão completar a nossa felicidade, porque não só as coisas materiais nos trazem felicidade. Se fosse assim, pessoas muito ricas, muitas posses, muito bem aquinhoadas, seriam extremamente felizes. E nós vemos que nem sempre isso é verdadeiro. Às vezes elas são terrivelmente tristes. Por conta de obrigações com isso. Assistimos um filme recente, tem aí na Netflix, Vitória e Abdul, o confidente da rainha. Fala da rainha da Inglaterra, Vitória, e de um indiano que chega até próximo dela e ali desenrola uma grande amizade. A rainha teve felicidade quando conheceu esse homem, porque até então ela só tinha compromissos materiais, só tinha uma vida material que a tornava extremamente insatisfeita de viver. É disso que Jesus nos chama atenção, é para isto, para que entendamos de que Emmanuel está nos dizendo, vai, não peque mais, não se engane mais. Existem coisas que não valem a pena em nossas vidas. E existem coisas que nós estamos aqui para conquistar. E as bênçãos de Deus, então, se fazem. Portanto, está aqui. Se não usas dos conhecimentos elevados que estamos recebendo para benefício da própria felicidade. Precisamos trabalhar a nossa felicidade, o nosso estado de paz interior, de alegria, de bem-estar.
se não prezas a contribuição que te vem de cima, aquilo que nós somos abençoados, que nos é oferecido por Deus, se não prezamos isso, se não damos valor a isso, não te vale a dedicação dos mensageiros espirituais. É um alerta. Queremos muito a companhia dos bons amigos espirituais, nossos anjos de guarda, os benfeitores, a proteção dos santos, dos anjos dos céus, desejamos isso. Mas se a nossa parte para merecer essa companhia não estamos fazendo, seria perda de tempo dessa espiritualidade amiga. Não te vale a dedicação dos mensageiros espirituais, eles são dedicados a nós e nós relegamos. Aqui estamos vendo o pedido da Juliana, orações pelo primo dela que vive em Barra do Garça, Mato Grosso, que está com Covid. São tantos, Juliana, mas vamos aproveitar essa noite no final para podermos sim pedir a Deus por todos que estão nas dificuldades maiores. A felicidade, com certeza, para esses que estão adoentados e para os familiares preocupados com eles, é o estado de saúde, que é uma graça divina. E que muitas vezes nós não cuidamos, nós não damos a atenção devida. Então, somos omissos, somos ainda tão infantis nessas nossas escolhas que nos fazem tanto mal, esse estado de alma, relegando as coisas importantes em segundo plano. Continua Emmanuel na sua leitura, na sua escrita, no seu ensino, nos dizendo: debalde improvisarão eles milagres de amor e paciência. Eles podem nos ajudar. Milagres de amor, milagres de paciência, todos esses amigos espirituais que vêm em nome de Jesus, vêm nos amparar, vêm nos restaurar a saúde, o equilíbrio, a sanidade, a alegria de viver. Mas se nós não cumprimos ou passamos a agir diferente, vamos voltar no mesmo ponto em que a dor nos atingiu, em que a aflição chegou até nós, porque vamos repetir os mesmos comportamentos. Então, debalde eles tentam nos ajudar, porque sem a adesão de tua vontade ao programa regenerativo, todas as medidas salvadoras resultarão imprestáveis. Existe um programa regenerativo. Quando Jesus disse àquela mulher: vá e não peques mais, era para que ela regenerasse a sua trajetória de vida, fazendo diferente. Então, quando esses amigos espirituais vêm em nosso socorro, em nossa ajuda, se nós não temos não vamos aderir ao convite de mudança, de pouco ou nada resultarão as suas ajudas às nossas dores. Vai e não peques mais. O ensinamento de Jesus, diz Emmanuel, é suficiente e expressivo. O médico divino proporciona a cura. Sim, Jesus tem o poder de nos curar, de aliviar as dores, as aflições, as angústias, de trazer ensinamentos. Ele tanto pôde fazer cura do corpo físico para aqueles que estavam portadores de determinadas moléstias, quanto cura daquelas almas que estavam adoecidas nos enganos da vida, que era o caso dessa mulher. Então nós vemos que Jesus pode sim fazer isso e proporcionar a cura. Quando ele curou 10 leprosos, ele fez algumas recomendações. Um apenas voltou para agradecer a Jesus a cura recebida. Os outros foram rapidinho para a vida material,
para alguns para a orgia da qual sentiam falta, outros voltaram para os seus negócios, um voltou a agradecer a Jesus. E nós sabemos que muitos deles reincidiram na doença, voltando ao estado anterior, porque não eliminaram de suas vidas comportamentos viciosos e difíceis que ocasionaram doenças para aquelas criaturas. Assim, Jesus pode proporcionar a cura, mas se não a conservamos, porque na cura física de uma moléstia qualquer, o que é que a espiritualidade pode fazer por nós? Ela pode trazer fluidos, energias novas, espirituais, superpotentes, que vão nos ajudar. É uma nova injeção de ânimo, de energia. E junto com isso, energias fluídicas do mundo orgânico que vivemos para restaurar a nossa estrutura orgânica também. A cura proporcionada é primeiro no corpo espiritual, para depois se refletir no corpo físico. Então acontece aquele tratamento, mas para que esse tratamento se efetive em nós, é preciso que façamos todo o acompanhamento necessário à fixação desses fluidos espirituais e fluidos vitais, para que nós então possamos manter em nós mesmos, por um período de tempo maior, aquelas energias restauradoras, revigorantes que estamos recebendo. Por isso, em alguns, chega até a cura total, outros, uma cura parcial, e em alguns, embora toda ajuda, esta cura não acontece. Seja ela então do corpo físico, ou seja ela dos desvios da alma. É preciso que aquele que recebeu a bênção procure mantê-la, procure conservá-la, para que ela possa efetivamente se concretizar em cura, seja no espírito, seja no corpo espiritual, seja no corpo físico. No tríplice aspecto, essas energias vão trabalhar, mas elas precisam da nossa colaboração. E é por isso que essa página tem como título Preserva a Ti Mesmo, porque estamos recebendo e nem sempre estamos mantendo para preservar o nosso estado de saúde. Assim diz o Gil ali, voto de confiança, transferindo a ela a responsabilidade. Sim, a todos. Todos que recebemos também o voto de confiança da espiritualidade em nome de Jesus, mas transferindo a cada um de nós a responsabilidade dos cuidados, a responsabilidade da luta, da vontade de fazer por nós mesmos algo melhor. Então o médico divino, que é Jesus, proporciona a cura, mas se não a conservamos dentro de nós, ninguém poderá prever, e este é o pior, ninguém, se nós não cuidarmos pela bênção da vida que temos agora em nós, ninguém poderá prever a extensão e as consequências dos nossos desequilíbrios que nos sitiarão a invigilância. Fomos invigilantes, não soubemos zelar pelo que recebemos. Por conta disso, não sabemos como vai ser a recaída. Normalmente pior, normalmente mais grave, porque não soubemos cumprir aquilo que nos foi pedido, aquilo que nos foi ensinado, aquilo a que fomos convidados a realizar em benefício próprio. Então essa lição, meus amigos, que tem como título Preserva a Ti Mesmo, é para que a gente entenda que tudo na vida é uma graça de Deus, mas que compete a cada um de nós cuidar para que esta graça se mantenha viva, a chama acesa. E isso nós só vamos poder fazer
cumprindo o convite que Jesus está nos fazendo, de mudar os nossos pensamentos, mudar os nossos sentimentos, de valorizarmos a vida em si que estamos tendo, porque nós não sabemos por quanto tempo. E quando eu gosto muito de lembrar Chico, eu vejo a imagem de Chico Xavier, quando lhe perguntaram: Chico, mas quando é que nós sabemos que a nossa missão aqui já acabou, que a nossa história está concluída, que já demos conta do recado? E Chico disse: ah, meu irmão, se nós ainda estamos encarnados, não demos conta, não cumprimos o que precisamos cumprir conosco mesmo e nem concluímos a tarefa a que fomos convidados a participar. É um trabalho de cada dia. Cuidarmos de nós mesmos. Não há transferência para outros. Esse é um trabalho de foro particular que todos nós temos a obrigação de cumprir para não cairmos em desvios e em quadros mais dolorosos sem necessidade, quando poderíamos com Jesus estar seguindo com mais alegria o nosso existir. As dificuldades existem, mas se nós tivermos amparo, confiança, fé, nós vamos ter aqueles amigos espirituais, os anjos de guarda, os benfeitores espirituais, os enviados de Jesus à Terra, nos amparando, e vamos estar receptivos à sua ajuda. E assim, cada vez mais, eles nos ajudarão a passar. Por isso que ele diz que o nosso fardo com ele seria mais leve, que o jugo dele era muito suave, porque o jugo dele é o jugo do amor, é o convite ao amor, a nós mesmos, a Deus e ao próximo que conosco caminha. Assim, chegamos ao fim das nossas reflexões desta noite, esta noite de quarta-feira, onde temos o hábito, né, de pedir o amparo, a proteção e a magnetização das nossas águas. Águas que vão servir para conduzir esses fluidos que aqui falamos. Fluidos salutares ao nosso corpo espiritual e ao nosso corpo físico. Magnetismos que estão em disponibilidade pela graça de Deus, mas que nós precisamos nos tornar receptivos. Então vamos lembrar aqui uma página de Emmanuel, um conselho que tem como título Por Ti Mesmo, já que era para nos preservarmos a nós mesmos. Os companheiros são sempre alavancas de apoio que devemos agradecer a Deus. Diante, porém, de tarefas a realizar, não exijas tanto dos amigos queridos que te estendem amparo. Esse talvez hoje esteja doente. Aquele outro provavelmente estará faceando amargos problemas a resolver. Ergue-te enquanto é tempo e faze por ti mesmo o bem que possas. Temos amigos, temos companheiros, temos pessoas que podem nos ajudar, mas muitas vezes estas pessoas não podem naquele momento exato, porque também têm as suas dificuldades, porque também estão fazendo outras tarefas. Então não podemos entregar a nossa vida nas mãos de outras criaturas para que resolvam as nossas situações. O convite de Jesus é particular. E é por isso que Emmanuel diz: ergue-te enquanto é tempo, antes que caia de vez, antes que adoeça de vez, antes que se desanime de vez. Ergue-te enquanto é tempo e faze por ti mesmo o bem que possas. Vamos buscar esse bem. Nesta oração, pedindo a Jesus: Senhor, concede-nos neste instante o amparo dos amigos espirituais, as bênçãos dos céus sobre as águas que aqui estamos trazendo, Senhor, para que elas possam conter os fluidos que necessitamos, salutares à nossa vida, energizantes das nossas forças, calmante dos nossos corações. E assim, Senhor, nos tornarmos criaturas mais fortes diante das dificuldades,
Pedimos ao Pai por aqueles que neste momento não conseguem pedir por si mesmo. Que Deus os abençoe, que Deus ilumine, que os amigos espirituais possam visitar os lares, os hospitais, os locais onde a dor impera, onde a dificuldade se faz extrema. Que Deus os abençoe e permita-nos mais noites como esta, mais momentos como este, que vão nos amparando e nos fortalecendo para a caminhada. Lembramos os amigos que tudo isso está ficando na página do Facebook, Grupo de Apoio aos Estudos Espíritas Taubaté. Lembrando que também ficam no YouTube, só digitar Marina Ferri e estará lá em disponibilidade. Rogando a Deus as bênçãos sobre a nossa nação, sobre todo este mundo, sobre toda esta humanidade, sobre as mentes daqueles que estão na direção dos governos do mundo. Rogando a Deus que ilumine cada lar, cada família, e que nestes momentos de solidão, nestes momentos de maior dificuldade, possam ter força, possam ter alegria, possam ter esperança. Que estes momentos sirvam sim de mudar o nosso modo de ser, o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir. Muita paz, meus amigos, e até amanhã, se Deus quiser, porque amanhã teremos a obra Boa Nova com as falas de Jesus para a nossa reflexão. Deus abençoe a todos, Jesus ilumine, os bons amigos espirituais possam visitar a todos os que necessitam, levando os fluidos salutares da paz, da alegria e da saúde. Muita paz.